tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Simonato Cidadania e vim gravar um novo vídeo para você. Pessoal, hoje eu quero falar sobre uma situação que a gente chama de cidadania por eleição. Para falar de cidadania por eleição, eu preciso primeiro falar para vocês o que legitima ou não uma criança, tá? E aí vou explicar a condição de quando uma pessoa precisa fazer a cidadania por eleição. Bom, uma criança, ela é legitimado de duas formas. Ou através da declaração, né, do pai ou da mãe no ato de nascimento, ou através do matrimônio. Então, por exemplo, um casal se casou e depois disso teve os seus filhos. Todas essas crianças estão legitimadas, porque quando houve o nascimento dessas crianças, o pai e a mãe já eram casados, ok? Agora, o pai e a mãe não se casou, né? E aí nasceu o primeiro bebê. Como a gente legitima esse bebê? O pai ou a mãe, ou os dois, vão até o cartório e declaram o nascimento desta criança. E aí lá no registro dessa criança vai vir dizendo assim: compareceu o pai e declarou que no dia XXX nasceu a criança Y. Ou vai aparecer: compareceu a mãe e declarou que no dia XXX nasceu a criança Y. Ou vai aparecer: compareceram o pai e a mãe e declararam que no dia tal nasceu a criança X. Isso é a legitimação através da declaração, tá? Então vamos supor que a criança Maria, né? Os pais desta criança Maria não se casaram e no ato do nascimento o descendente era a mãe e quem compareceu para declarar foi o pai. Logo, esta criança Maria não é legitimada. Por quê? Porque a mãe é o descendente italiano, né? A mãe descende do avô, do bisavô e etc. Porém, a mãe não declarou essa criança e os pais também não eram casados. Logo, esta criança, ela é ilegítima, que a gente chama. E é neste caso que a gente tem que falar sobre a questão da cidadania por eleição. Bom, o que a gente pode fazer para que essa criança Maria não perca o direito à cidadania italiana? Nós podemos fazer a cidadania, tá? De maneira administrativa lá na Itália, onde a mãe faz a sua cidadania primeiro e elege a Maria a fazer a cidadania num período de 1 ano após o reconhecimento da mãe, tá? Esta é a forma da gente solucionar o impedimento, né? Onde essa criança não foi legitimada. Isso a gente falando em processo administrativo, tá? Então se soluciona, né, essa falta de legitimidade da criança Maria, fazendo com que a mãe viaje para a Itália, faça o seu reconhecimento e depois, durante o período de 1 ano, a criança Maria pode fazer o reconhecimento dela. Tô falando da criança Maria, mas a gente está falando de uma pessoa adulta que deseja fazer o seu processo de reconhecimento de cidadania, tá? Então a Maria tinha vontade de se tornar, né, reconhecida cidadã italiana, porém ela tinha essa questão da legitimação e ela queria fazer o processo dela de maneira administrativa. Então, para a gente solucionar esse impedimento da falta de legitimidade da senhora Maria, né, a mãe da senhora Maria precisa fazer o processo de reconhecimento lá na Itália e depois eleger ela, e ela durante o período de 1 ano precisa ser reconhecida por eleição, que a gente chama, tá? Agora, se você tem um caso exatamente como esse que eu acabei de falar, tá? Porém, você deseja fazer o seu processo de reconhecimento através do tribunal italiano, esse impedimento cai por terra, tá? Por quê? Porque a gente consegue, através da argumentação e de outros documentos que vão ser necessários colocar nesse processo, a gente consegue comprovar que essa criança é legítima filha
da mãe dela e tudo mais, tá? Então, via de regra, a cidadania por eleição, ela tem que ser feita na Itália, tá? Se a pessoa optar por fazer o reconhecimento de maneira administrativa. Se ela optar por fazer judicialmente, basicamente a gente tem que construir dentro da história, né, dentro da ação desta pessoa, a explicação e tornar ela legítima através da apresentação de alguns documentos. Por isso é tão importante contratar uma assessoria que sabe o que está fazendo, porque se você chega lá perante um juiz com uma ação frágil, onde não foi feitas as argumentações necessárias para dar legitimação para essa criança ou para essa pessoa, tá? Provavelmente o processo vai ser indeferido, né? Aqui na Simonato a gente tem expertise para fazer o seu processo e fazer com que ele passe e o juiz aprove, né, ali reconhecendo a legitimidade na construção da ação e na apresentação de alguns outros documentos, tá? Então, é importante, se você tem um caso parecido com esse, se você tem um caso igual a esse, que você se atente que existem formas de driblar esse impedimento. Ou a pessoa vai até a Itália e faz a cidadania por eleição, ou ela entra com o processo pedindo o reconhecimento através do tribunal. E aí a assessoria tem que ter expertise para montar o processo adequadamente para que ele passe perfeitamente com o juiz italiano, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se não é inscrito, se inscreve, clica no sininho para ter as nossas notificações de atualizações. Corre lá no Instagram, segue a gente, não se esquece com a Simonata preto no branco, um bacione!